O RNH, um residente não habitual em Portugal, ele chegou ao final, mas será que ainda vale a pena empreender em Portugal ou há outros benefícios fiscais? Então, se você quer saber um pouco mais, fica aí que depois na vinheta a gente conversa. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel e estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre o RNH, o residente não habitual em Portugal. Um benefício tributário e fiscal muito interessante. Mas antes disso, eu já quero pedir que você se inscreva no nosso canal aqui, deixa o like nesse vídeo, compartilha aí com a galera que está morando em Portugal. Você conhece alguém que está querendo ir morar em Portugal? Talvez esse conteúdo seja muito interessante. Dito isso, pessoal, vamos lá falar sobre o RNH. O que é o RNH? O residente não habitual ele foi criado lá em 2009 com o intuito do governo de Portugal trazer mais pessoas qualificadas, profissionais qualificados para Portugal e movimentar a economia mais, fomentar melhor a economia. Com o RNH, você que optava pelo RNH, você tinha um teto de pagamento de IRS, que é um imposto de renda de pessoas singulares, ou nosso imposto de renda pessoa física, você pagava apenas 20% de imposto sobre IRS. Estou falando apenas porque ele pode chegar a 48%, conforme a tabela que eu colocou aqui para vocês. Então, em tese, você estaria pagando metade do imposto de renda ali. É ok, é bom. Mas teria esse imposto de 20% você pagaria apenas sobre rendimentos em Portugal. Então, rendimentos de fonte estrangeira, você estaria isento de imposto de renda, o IRS. Então, já é bem interessante isso daí. E tem um outro caso, por exemplo, de pensionistas. No caso dos pensionistas ou aposentados, o IRS você pagaria uma taxa fixa de 10%. Então, também é uma taxa bem interessante, que é menor que a primeira faixa do IRS, que ele começa em 13%, Então ele vai de 13% a 48%, a tabela normal que o Gui colocou para vocês. E com o RNH, os pensionistas pagariam apenas 10% e os outros empreendedores normais, vamos colocar assim, pagariam apenas 20%, uma tabela fixa somente sobre rendas, fonte de renda portuguesa. Fonte de renda estrangeira não pagaria. Porém, muita gente optou por esse regime. E aí o governo de Portugal começou a olhar assim e falou, estamos começando a ter prejuízo com isso aqui, Tá bom demais esse projeto aqui, vamos acabar com ele. E aí em 2024 foi anunciado o fim do RNH, porém, para algumas pessoas que já estavam morando em Portugal ou que tinham começado o processo, até 31 de março de 2025 está disponível ainda essa opção pelo RNH, mas somente para aqueles que já iniciaram o processo. Para aqueles que ainda estão querendo iniciar o processo, infelizmente já não é mais possível por enquanto, a menos que o governo de Portugal mude, que a ideia deles é, por enquanto, suspender e, de repente, voltar depois. E aí, quais são as opções então? Ainda vale a pena ir para Portugal? Ainda vale a pena empreender, ter um outro regime? No final de dezembro de 2024, para começar agora em janeiro de 2025, foi aprovado um novo benefício fiscal chamado IFICI+. Incentivo Fiscal de Investigação Científica e Inovações. Basicamente, um benefício de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, vamos colocar assim, E para quem está disponível esse benefício fiscal, esse incentivo fiscal? Para esse benefício ficam destacadas apenas 8 profissões, digamos assim. Eu vou ler aqui para vocês. Diretor-geral e gestor executivo de empresas, diretores de serviços administrativos e comerciais, diretores de produção de serviços especializados, especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias, técnicas e afins, designer de produto industrial ou de equipamentos, médicos, professores de ensino universitário e superior e especialistas em tecnologia da informação e comunicação. Então, essas 8 profissões, com certeza, tem uma outra profissão aí que dá para englobar dentro de alguma dessas, podem aderir ao IFICI+, que é basicamente um RNH, só que um pouco melhor formulado, digamos assim. Então, qual que é o objetivo do governo português agora? É, de fato, trazer mão de obra qualificada, é, de fato, trazer pessoas melhores tecnicamente, vamos colocar assim, profissionais de formações superiores e outras atividades mais técnicas que está em déficit
de profissionais, né, dessas áreas em Portugal. Então, você que é dessa área, está pensando em Portugal, você que chegou recentemente em Portugal, foi aderir ao RNH, putz, não tem como mais, então fica ligado no IFCI+, que com certeza dá para você tentar essa adesão aí, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o site do governo de Portugal para você aderir ao IFCI+, os prazos, tudo certinho aí. E além desses dois, Gabriel, o RNH, entre aspas, o falido RNH ou stand-by, né? O RNH em stand-by e o IFCI+, quais são as outras opções? Aí nós temos outras 3 opções aqui que eu separei para vocês que eu acho interessante também. O primeiro é a Startup Visa, que você aí que é um startupeiro, né, que você pretende ter uma startup na Europa, tem sua startup já no Brasil, funciona bem e tal, quer internacionalizar. Então o Startup Visa pode ser interessante para você também que deseja se mudar para Portugal, que deseja morar em Portugal e ter acesso ao governo europeu como um todo, né, o governo português e acesso ao mercado europeu como um todo. Então, o Startup Visa também pode ser interessante para você. Basta você escrever o seu projeto de startup, apresentar para o governo português também. Vou deixar o link na descrição aqui também de mais informações de Startup Visa. O segundo projeto, que é bem legal, esse eu gosto bastante, é o Portugal 2030, que são vários incentivos para empreendedores que querem também ter empresa em Portugal. Lembrando que tanto o Startup Visa quanto o Portugal 2030 são projetos para empreender em Portugal. Nada impede que depois você expanda o seu projeto para toda a União Europeia, né? Mas inicialmente é em Portugal. E aí o projeto Portugal 2030, por exemplo, tem fomentos a fundo perdido, como por exemplo, o governo ele não vai te emprestar 50 mil euros para você desenvolver sua startup, ele vai te dar 50 mil euros para você desenvolver o seu projeto. Obviamente que vão ser em parcelas, você vai ter que estar sempre comprovando, por exemplo, ele vai liberar 10 mil, aí você comprova como você gastou esses 10 mil, aí beleza, aí ele vai te liberar mais 10 mil euros. Você comprova como você gastou os 10 mil euros e assim vai até usar todo o fomento. E aí depois, desenvolveu o MVP, deu certo, o governo de Portugal gostou, pode ser que o próprio governo te financie ou mais dinheiro, né, te financie mais recursos para você ir evoluindo a sua startup ali também, o seu projeto, não só a startup, né? O primeiro projeto, Startup Visa, ele é especificamente para startup. Esse segundo projeto, Portugal 2030, ele engloba outros tipos de negócios também, que não obrigatoriamente startup. Então, é bem interessante também. E esse projeto do Portugal 2030, ele é patrocinado, entre aspas, ele tem o apoio do IAPMEI, né, que é um Instituto de Portugal para pequenas e médias empresas. Então, vou deixar o site do IAPMEI aqui também para vocês darem uma lida, darem uma olhada também para entender como é que funciona melhor esses projetos, tá? E o terceiro ponto, porém não menos importante, é o visto de nômade digital, né? Esses vistos de nômade digitais estão bem famosos, o Brasil também já tem o visto de nômade digital, inclusive vamos fazer um conteúdo sobre isso especificamente e vamos fazer um outro vídeo explicando no detalhe o visto de nômade digital de Portugal. Vou pincelar aqui por cima, mas em resumo, o visto de nômade digital de Portugal tem 2 modelos. Tem um modelo de curta duração, que é se você for ficar menos de 1 ano, e um modelo de longa duração, que é se você for ficar de 2 a 3 anos. E aí faz muito sentido também você optar por esse visto de nômade digital se você empreende fora de Portugal ou se você tem uma fonte de recurso fora de Portugal. Então vamos lá, você quer morar na Europa, quer morar em Portugal e você trabalha para uma empresa no Brasil. Então você pode continuar trabalhando para as empresas do Brasil, opta pelo visto de nômade digital de Portugal e vai morar lá e gastar o seu dinheiro lá, viver lá, tem direito à isenção da segurança social, entre outros benefícios também interessantes, que depois a gente vai falar isso em um vídeo específico, mas também faz muito sentido você pesquisar sobre esse visto de nômade digital. E uma curiosidade, depois de 2 anos ou 3 anos, você pode renovar ele por mais 2 anos ou por mais 3 anos, completando 5 anos de visto de nômade digital em Portugal, se você fez tudo certinho, não saiu da linha, você pode optar pela cidadania portuguesa ou residência permanente em Portugal. E aí você pode aderir a outros benefícios, outros projetos ali do governo. Em resumo, Portugal é o melhor país de tributação privilegiada da Europa? Não é o melhor, mas existem bons benefícios ali onde você pode quase zerar a sua carga tributária. Então faz muito sentido aí você dar uma olhada, dar uma pesquisada, entender se faz sentido para você ou não. E se você quer uma consultoria especializada, quer saber mais sobre como empreender em Portugal ou como morar em Portugal empreendendo em outros países, fala com a gente aqui, vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer fazer essa consultoria.
Um forte abraço e até a próxima.